e nem espanhol, mas falava francês, mas eu não falo francês. Então, tipo, tarde, tipo, depois de fazer voluntariado pela manhã. Olá, meus amigos! Hoje temos, novamente, uma convidada muito especial no canal. O nome dela é Mackenzie, ela é canadense. O que é muito impressionante sobre ela é que ela chegou a um nível altíssimo de português em um período bem curto de tempo. Hoje nós vamos dar uma olhada em comentários, ver a reação dela e também teremos dicas dela de como você pode fazer a mesma coisa. Quer dizer, chegar a um bom nível no idioma que você estiver aprendendo. Porque, sejamos sinceros, muitos dos nossos amigos brasileiros sonham em chegar a um nível de inglês parecido com o nível que ela chegou em português. E para falar a verdade, português não é nada fácil para os nossos amigos anglófonos. Então, Mackenzie, bem-vinda! Muito obrigada por me ter de volta. Estou feliz de estar aqui e vamos começar. Vamos começar, exatamente. Então, eu pensei no seguinte: primeiro, a gente pode fazer essa entrevista de hoje em duas etapas, essencialmente. Uma vai ser sobre, eu gostaria de pegar também assim algumas dicas suas para o pessoal, tudo mais pessoal que está aprendendo um outro idioma. E também nós vamos dar uma olhada nos comentários, que já tem quase 1000 comentários, então vamos ver uns comentários engraçados também e ver a sua reação desses comentários. E depois eu queria falar uma coisa que, por exemplo, um dos comentários foi muito interessante. Um aluno me perguntou, bom, um inscrito do canal, perguntou: Gabriel, você consegue entender por que ela teve tanto sucesso no aprendizado de português? Daí eu disse que creio que sim, porque com a minha experiência como professor e como aluno de idiomas também, eu acredito que eu sei identificar os elementos do seu aprendizado que deram ou que te levaram ao sucesso no aprendizado de português. Então depois eu vou compartilhar minha teoria com você e eu quero ver se você concorda com ela. É, porque realmente eu fiquei refletindo esses dias, né? Uhum. E não sei exatamente o que foi, se foi várias coisas. Então vai ser interessante saber o que você acha. Então, Sim, sem dúvida nenhuma, foi uma combinação de vários fatores, claro. Não foi só apenas uma coisa ou outra coisa. Isso também é válido mencionar, devido ao fato de ter muitos amigos brasileiros, e eu vejo isso também nos alunos ou nos inscritos, muita gente, e não sei por que acontece isso, procura uma solução para tudo. Assim, um tipo de estudo, um tipo de coisa. Ah, eu vou aprender inglês com Friends, assistindo seriados. Ah, eu vou aprender inglês com músicas, só com música, ou só, por exemplo, ou vou aprender no cursinho, quer dizer, eu vou fazer um cursinho, pagar bastante dinheiro para um cursinho de inglês, quer dizer, mas acaba e... falando nada. Oi? Mas acaba falando nada no cursinho. Exatamente. Depois, e às vezes assim, é uma questão de anos e anos, muito dinheiro gasto, e é uma pena, né? Porque assim, dá, dá pena de ver isso, porque é muita gente que tem. Logicamente, eu não estou falando das pessoas que são um pouco mais lazy, né? Um pouco mais preguiçosas e tudo mais. Tem aquele tipo de pessoa também. Mas existem alunos dedicados que querem aprender, que estão dispostos a gastar bastante dinheiro e pagar bastante dinheiro para uma matrícula, e no final das contas acaba não tendo sucesso, e daí acha que é um problema próprio, acha que é um problema, não sou bom para aprender idiomas, mas a questão realmente é que eu vejo isso já vi isso em tantos alunos, é uma questão de saber como aprender. E o que eu acho fascinante é que você descobriu como aprender com uma idade bem jovem. E tem muita gente que vai demorar muitos anos sem, infelizmente, saber exatamente como fazer. Vamos primeiro fazer os comentários, porque eu acho que vai ser engraçado, e depois a gente volta para esse assunto tão legal. Um comentário aqui. Eu não sei sobre o apresentador, mas ela fala melhor o português do que ele. Concordo. Outro comentário aqui. Oxi, com O-X-I. Ela fala melhor do que eu. Ai, ai, Ah, gente. Não, assim e não. outro comentário aqui. O Gabriel falou tudo. Os brasileiros, em geral, gostam quando ouvem um estrangeiro tentando falar o nosso idioma. Logo, o sotaque não nos incomoda em nada. Mas realmente a Mackenzie fala muito bem o português. Verdadeiramente surreal. Uma palavra que eu usei algumas vezes no último vídeo. Sim, falo não. Surreal. 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 Outro comentário aqui. Pensei. É filha de brasileiro.
só pode. RSRSR. Muitas pessoas falam isso. Queria muito ter um passaporte brasileiro, viu, gente? Mas O então dela é perfeito. Então, exatamente, o som, porque especialmente para anglófonos é bem difícil de pronunciar o ão, né, sim, teoricamente. é difícil. O então dela é perfeito. Para mim, ela morou no Brasil na infância. Esse som anasalado é o mais difícil para o anglofônico. É complicado mesmo. E realmente, mas a Mackenzie, a questão é que ela não morou no Brasil na infância. Queria, viu? Mas não foi assim. Não foi assim. Só a primeira vez que eu estava no Brasil foi 2015, por uma 2015. semana. Uhum. Não Por falei uma nada. semana só. Uma semana só, aí voltei em 2018, por Uhum. quase 2 meses. Também não tentei aprender. Só no final, estava em Fortaleza e a avó, onde eu estava, ela não falava inglês e nem espanhol, mas falava francês, mas eu não falo francês, então, tipo, eu tava falando portunhol com ela. E foi daí que eu comecei a realmente tentar falar português. No fim da sua viagem de 2018 que você começou Sim, a mas tipo, aprender. aí dei uma parada quando saí do Brasil, mas eu tava ouvindo muita música em português. Aí, tipo, em setembro, conheci um cara de Maceió, acho que Uhum. já comentei sobre isso. Uhum. Aí eu comecei a tentar falar. Aí, acho que foi em novembro que eu fiz meu primeiro vídeo em português, que vocês Uhum. podem ver como estava meu português, para saber mesmo que eu cheguei. Para ver o progresso, exatamente. Exatamente. Mais um comentário aqui. Gabriel tem mais sotaque que ela. KKKKK. Outro comentário, exatamente mesmo. É, basicamente, a mesma ideia. Ela tem menos sotaque que o Gabriel. KKKKK. Bom, eu não escuto. Às vezes eu tenho amigos brasileiros que me dizem, cara, você tá com sotaque de gringo agora? Eu não escuto meu sotaque de gringo em português. Não sei se. Talvez pode Interessante. ser. É. É. Mas você escuta em outros idiomas que você fala? Ou você sabe distinguir? Sim, às vezes, por exemplo, se. E depende do. Porque sotaque também passa por fase, né? Com Assim, quando certeza. eu paro de praticar um idioma, tudo mais, e começo a falar melhor, existem. Porque eu tenho vários vídeos de reação, falando vários idiomas. Às vezes eu vejo um certo vídeo falando em certo idioma, eu falo assim, nossa, tô com um sotaque fortíssimo aqui em tal idioma, seja em alemão, seja em francês, mas aí num outro vídeo tá bem melhor e tá mais natural. É. E depende muito, muito da prática. Agora, nesse momento, por exemplo, o meu sotaque no francês está bem natural e mais neutro, porque estando aqui em Paris praticando bastante, faz sentido. É. Muitos inscritos meus estavam falando que meu sotaque está piorando. Mas faz sentido, porque tem mais que um ano que eu não tô no Brasil. Então, tipo, obviamente vai piorar. Tô falando muito menos português. Uhum. E então, faz É parte. assim, exatamente. Faz Mas parte. o único jeito, assim, de só se você, por exemplo, bater bastante papo com amigos em português, fazer bastante entrevistas, quer dizer, se você estiver aumentando novamente a exposição ao português, né, falando bastante, daí vai voltar a ser melhor. Esse comentário engraçado. Português é fácil. Até eu falo fluentemente. Parabéns! Meus parabéns pra você, meu pivete. Meu pivete. Mas então eu vou compartilhar a minha teoria do Como eu... motivo pelo qual, exatamente, como você conseguiu chegar neste nível, baseado no que você disse e também no que eu imagino que você deve ter feito. Primeiro fator, o seu nível de interesse e paixão pela cultura brasileira, pela música brasileira, pelas amizades que você fez com o Brasil, você parece realmente ter se apaixonado pelo Brasil. Com certeza. E isso deve ter levado a um altíssimo nível de exposição ao idioma. E com esse altíssimo nível de exposição ao idioma, com músicas, com amizades e tudo mais, é basicamente o progresso é quase inevitável, Sim. porque você, assim, de pouco em pouco absorvendo
tudo, né? E Exatamente. logicamente. Então, isso foi, na minha opinião, o maior fator. O seu nível e deve ter levado, por exemplo, a uma motivação altíssima, quer dizer, você quis mesmo aprender o português porque você adora o idioma, porque você adora o Brasil. Eu acho que isso leva também com essa alta motivação, a um altíssimo nível de curiosidade também, né? Quer dizer, você ouvia alguma coisa e você devia se perguntar primeiro, o que isso quer dizer? O que eu acho bem interessante também é que você usa palavras e expressões que são exclusivamente brasileiras. Você não está pensando em inglês e traduzindo na sua cabeça para dizer alguma coisa em português. Você está falando naturalmente em português. E isso vem com essa altíssima exposição. Segundo fator que é importantíssimo também é o fato que você também se colocou na posição, né? Quer dizer, você foi e daí você fez voluntariado, né? Em Salvador. E por quanto tempo que você fez? 6 semanas. Assim, eu tava em Salvador pra, tipo, exatamente 6 semanas, aí eu tava no Rio pra 2 semanas. Então, quer dizer, Em basicamente dois, 2 meses, é. 2019. Eu tava fazendo voluntariado com outros gringos, então, tipo, tava falando muito português com as crianças e as donas da creche e as trabalhadoras, mas sempre de tarde, tipo, depois de fazer voluntariado pela manhã, eu tava com os gringos falando português, inglês e espanhol. Então, tipo, tava falando muito português, mas nem foi o dia inteiro. Uhum. Mesmo nessa situação, quer dizer, no voluntariado em si, você não tinha escapatória, você tinha que se expressar em português. Então, essa Exatamente. necessidade também dá um Exa empurrão bem forte. Eu aprendi muito alemão por muitos anos. Eu tinha a minha ex é alemã e por várias vezes eu fui na Alemanha e ficava por um mês ou um mês e meio durante o verão sim. e ficava na casa dos pais dela. E eles E não falavam inglês. Ou eles só falavam. falavam alemão e russo. Ai, E na, nossa. na época e na época eu não falava russo, nada de russo, só falava, bom, meu nível de alemão foi do A1 pro A2 pro B1, eventualmente pro B2, daí até e, Exatamente. e foi exatamente, eu me encontrei em muitas situações nas quais eu não tinha escolha. Eu tive a Exa necessidade de descobrir como dizer alguma coisa em alemão. Então, às vezes, por exemplo, no café da manhã eu queria falar alguma coisa, não tinha ideia. Daí depois eu ia e procurava. E daí ficava estudando durante o dia para tentar aprender o que eu não consegui expressar. Daí perguntava sim. para minha ex ou perguntava para alguém e tudo mais. Isso me leva a uma pergunta também. Quer dizer, quando você não sabia como dizer algo, o que você fazia nessa situação assim de necessidade? Acho que às vezes eu procurava no celular, às vezes, tipo, eu mostrava o que eu precisava, Uhum, mas aí sempre depois eu procurava a palavra, tipo, quando eu chegava em casa eu procurava a palavra, uhum. ou como falar aquela coisa. Ou, tipo, eu falava portunhol. Manda ver, exatamente. Porque É, existe a situação também é que o mais importante, e eu acho que isso também que pega muito pro brasileiro, é que, especialmente no Brasil, o pessoal tem um baita medo de errar no idioma, de falar coisas erradas, tem medo de ter um sotaque ruim, e tudo isso é uma coisa, assim, não tem nada de errado em querer melhorar o sotaque, é ótimo querer desenvolver um ótimo sotaque, uma pronúncia clara e precisa no idioma. Porém, ficar com medo a ponto de não poder falar é uma grande babaquice. é. Eu aprendi isso muito cedo, Uhum. porque meu pai é alemão. Então, tipo, na verdade, alemão foi minha primeira língua. Ah, que Só que legal. Ok. eu fui perdendo, minha mãe não queria falar alemão comigo. Ela também fala alemão, mas ela não fala muito bem. Tipo, ela não tem a gramática perfeita. Então, ela parou de falar comigo porque meu pai estava sendo teimoso e não queria falar alemão comigo. Então, eu fui perdendo o alemão, aí eu fui para a Alemanha para tentar melhorar meu alemão. Só que, tipo, ficava o tempo todo falando em inglês, porque todo mundo falava inglês. Uhum. Então, tipo, não melhorei. E também teve muitos casos que eu fiquei com vergonha.
Aí, então, tipo, quando eu comecei a aprender espanhol e português, eu fiquei assim, não vou ter esse arrependimento. Eu quero Uhum. aprender e foda-se se tiver com vergonha, né? É, Tipo, eu quero aprender e vou aprender, e eu quero falar e me comunicar, então vou. é, Sim, é muito mais fácil na América Latina, porque a maioria das pessoas não vão falar inglês. uhum. Mas na Alemanha, muitas pessoas, especialmente da minha idade, É, falam é, inglês. Mas para o brasileiro que pode viajar, você provavelmente não vai encontrar muitas pessoas que falam português. Então, é um jeito bom de aprender. Só não sim. pode se juntar com os brasileiros, porque assim você não vai aprender nunca. É, e esse é um erro também fatal que muitos brasileiros cometem no exterior. É, só fazem amizade com os brasileiros, Exatamente. Tipo, só falam português o tempo todo. eu entendo isso, porque é muito mais fácil, as pessoas, especialmente da América Latina, são muito mais abertas. E eu entendo porque isso acontece, mas é bom, tipo, esforçar para Uhum. fazer amizade com os gringos, Sim, para realmente ter que falar, é, porque senão. Mas eu entendo. exatamente. Então, eu acho que o segundo fator, primeiro foi realmente a paixão e que gerou essa grande motivação. E o segundo aspecto foi a necessidade criada numa situação de imersão. Também o outro fator espetacular também que você mencionou foi exatamente essa sua decisão de não querer mais se arrepender e não ter a mesma experiência que você teve com o alemão e de Exato. falar mesmo, tentar falar e tentar se expressar. Assim, se fosse portunhol, você também não se importava, manda ver. Porque no final das contas, o que eu acho que muita gente nem pensa nisso, mas é uma coisa tão importante e meio óbvia ao mesmo tempo. A língua é uma ferramenta. É só uma ferramenta. Então, quer dizer, se a gente conseguir se expressar e no início, se for errado, beleza. Daí a gente aperfeiçoa. Você teria mais alguma dica, Mackenzie? Lembrando, vou mencionar novamente, porque vale a pena mencionar. Você chegou nesse nível de português, em uma questão de 2 anos. Quer dizer, ou talvez até um pouco menos, porque eu acho que talvez você mencionou que no ano passado você não praticou tanto. Então, que dica que você daria para o pessoal que realmente assim sonha em falar inglês no mesmo nível que você fala português? Sim. O melhor jeito é encontrar algo que te interessa muito. Tipo, para mim foi a música, porque eu nunca sento aqui no escritório para estudar português. Nunca fiz. É, Já fiz isso com o espanhol também, fazia isso com o alemão e não deu certo para mim. Então, tipo, eu falo que não sei realmente como eu aprendi português, mas eu acho que foi porque eu tava aprendendo tão passivamente, tipo, sem pensar que eu estava estudando, sem pensar que eu estava, né, agora eu vou parar para estudar português. Não foi assim, foi ao longo do dia, vendo coisas no Instagram. Foi uma integração na minha vida uhum, que aconteceu naturalmente pela minha interesse para certas coisas em português. uhum. Existe uma questão muito importante no aprendizado, é a questão da absorção de um idioma e de informação que a gente tem. Por exemplo, o Stephen Krashen, ele é um linguista e que tem umas teorias muito legais, ele fala sobre o filtro afetivo. E, basicamente, existem certos fatores que, se o filtro estiver muito forte, nada passa. E, por exemplo, um deles é a ansiedade. Se você tiver na situação, por exemplo, que eu tenho que estudar, tenho que sentar ali no escritório, e tenho que estudar, agora eu tenho que estudar. Nossa, eu tenho que aprender isso, tenho que aprender aquilo. Você tem uma ansiedade por aprendizado, você vai aumentar o filtro e nada vai passar. É uma barreira. E Sim, você teve assim, com o seu gigantesco interesse, com a sua motivação, com a sua paixão pela música brasileira, você deve ter aprendido, como você falou, naturalmente. Você teve foi. prazer em aprender. Você estava ali sem se desgastar, sem ansiedade nenhuma, vendo os tópicos que você gosta, da música, da política, seja o que for, e vendo aquele material com grande prazer e sem ansiedade nenhuma. Exatamente. Sim, porque tipo, eu queria aprender, mas eu não tinha, nossa, eu preciso aprender agora para
Fazer uma via prova depois. então isso também acho que ajudou muito para mim, especialmente porque não sou uma pessoa que gosta de rotina, não sou uma pessoa muito disciplinada nesse aspecto, então, tipo, eu sei que vai ser muito difícil para mim aprender um idioma estudando, mas você tem que, tipo, também entender o tipo de pessoa que você é Uhum, para melhorar o idioma que você está querendo aprender. com certeza. Isso é a minha dica, porque Muito boa. Uma dica espetacular. Eu acho que, sim, exatamente, entender o que funciona para você, né? Porque eu acho que tem pessoas que, sim, que gostam de ter uma rotina, que gostam de ter uma coisa bem séria e daí vão sentar lá, não vão ter necessariamente tanta necessidade para aprender tudo mais naquele tipo de situação. sim. Mas sábias considerações. Thank you so very much. A great pleasure. I think that we can exchange a few words in English again just to convince Sure. people that you're not actually Brazilian. And you can tell I still have some accent. Yeah. Well, yeah, but I mean, that is, well, the thing too is that, you know, some people are just like, oh yeah, so and so has an accent. And it's just kind of like, well, uh, okay, but they can still be at an amazing level in the language, can still Exactly. have some accent. It is remarkably impressive, though, that you almost have like a native speaker level. Like it sounds like an accent from Bahia. Really, really impressive. And yeah, and when I arrived in Canada, my accent was super thick, and Yeah. it took me ages to actually like eventually lose it. But like I think that and of course, like if I drink enough wine, I'll have an accent there too. Like I don't know what it will be, but It's interesting because I feel like when I drink, I find it easier to speak. Like it just like flows oh yeah, nice. it flows better. Nice, good Yeah, stuff. in Portuguese or in Spanish, but Nice. So next time, maybe have some wine before the interview, and 8 then a.m. wine 8 sounds a.m. great. wines. Muito obrigado, Mackenzie. Um grande prazer novamente. E pessoal, deixa aí nos comentários também se perguntas para Mackenzie se a gente fizer um terceiro vídeo. Também Sim, siga ela aí nas redes sociais. Eu vou deixar o canal dela e também o Instagram dela. beleza. E muito obrigado novamente. Obrigada a você. Muito obrigada, sério.